Estamos ao vivo. Olá, boa noite a todos. A gente teve só uma situação agora que a nossa mediadora, a senhora Natália, ela caiu aqui da conexão, mas ela já está retornando para a gente começar a terceira mesa do webinário. A gente já está com os nossos convidados, o professor José Geraldo, a Suzane, a Renata Gil, e um minutinho a Natália está voltando, tá ok? Peço a todos que aguardem só um minutinho que a gente já vai começar. Boa noite! Na hora de começar nosso webinário, eu caio. Então, boa noite a todos, a todas. Estamos, então, sendo transmitido. Minha internet caiu aqui, coisas da vida virtual, né? Então, boa noite a todos, a todas, a todes. Quero cumprimentar essa mesa queridíssima, Renata Gil, juíza Renata Gil, seja super bem-vinda. Professora Suzane Ferraro, super bem-vinda. Professor José Geraldo, sejam todos super bem-vindos. Então, hoje, nós estamos aqui como Fórum Nacional pela Redução da Desigualdade Social, realizando o nosso último webinário sobre o Eixo 5, a nossa terceira mesa desse Eixo 5, que trata de ampliar a democracia e a participação social. O objetivo geral desse webinário é definir propostas e estratégias tendo em vista ampliar o escopo da democracia brasileira no que se refere à inclusão social e redução da desigualdade. Busca-se, desta forma, promover o debate sobre garantia e concretização de direitos sociais a toda a população brasileira, especialmente a maior parte excluída e marginalizada, bem como refletir e distinguir movimentos sociais, políticos e religiosos e participação direta e presença representativa nas instâncias decisórias de formulação e de implementação das políticas públicas. Nesse webinário de hoje, nessa mesa que compõe o Eixo 5 do Fórum Nacional pela Redução da Desigualdade Social, o tema 3 é Democracia no sistema de justiça. A ideia é apresentar experiências de construção de mecanismos de participação da sociedade civil organizada no sistema de justiça, evidenciando limites e possibilidades, perdas e conquistas no campo democrático. Nós teremos hoje por expositores Renata Gil, presidente da Associação da Magistratura Brasileira e juíza titular da 40ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
Suzane Andrade, doutora e mestre em Direito pela PUC São Paulo, professora adjunta da UFRJ, advogada e conselheira da OAB Rio de Janeiro, e José Geraldo de Souza Júnior, professor da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania da nossa Universidade de Brasília. A ideia, então, é ouvirmos nossos 3 palestrantes e abrir para debates. Vamos pegar perguntas no chat, vamos pegar perguntas dos integrantes do Fórum Nacional pela Redução da Desigualdade na tentativa de enfrentar esse momento tão delicado que a sociedade brasileira vivencia. Então, nós vamos começar com a Renata Gil. Renata Gil, ela, então, Renata Gil de Alcântara Videira foi a primeira mulher a disputar a presidência da Associação da Magistratura Brasileira, eleita com a maior votação da história. É a primeira juíza brasileira a avaliar um país no Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Juíza titular da 40ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao longo da carreira atuou em casos de grande repercussão, como o da herança da Mega-Sena e a Operação Propina, que envolveu empresários, políticos e fiscais de renda. Desde 2010, assumiu diversos projetos em Brasília em defesa da magistratura e da justiça brasileira. Integra o grupo de trabalho criado pelo Conselho Nacional de Justiça, que institui a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário e organizou, durante 3 anos, o Prêmio Patrícia Acioli de Direitos Humanos. Em 2018, ganhou o Prêmio Diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz, da Câmara dos Deputados. Renata, você tem 20 minutos. Olá, muito boa noite. Acho que nem será necessário tudo isso diante dessa mesa maravilhosa, com tantos expositores, doutores, professores, que têm muito mais conhecimento do que eu, acadêmico e da vida, mas eu vim colaborar um pouco, né, agradecendo imensamente essa oportunidade de estar falando num fórum de economia e de um tema que é tão caro à sociedade, que é a questão da redução da desigualdade, da participação efetiva da sociedade brasileira, do acesso à justiça da população brasileira, que, como foi dito, né, sofre tanto e muito mais agora em razão da pandemia. São aproximadamente 19 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, 35 milhões de pessoas nesse país que estão em situação de pobreza, de fome, precisando de ajuda. Então, esse debate é profícuo e deixa registro de uma preocupação, que é uma preocupação de toda a sociedade civil organizada e tem que ser uma preocupação de governo. Eu me sinto muito prestigiada de participar do fórum, prestigiada de estar com a Natália Duarte, diretora da Associação Nacional de Política e Administração da Educação do Distrito Federal, a ANPAE, né, pós-doutora também, e está do lado do ex-reitor. Não sei se tem ex-reitor, né, doutor José Geraldo? Reitor é reitor para sempre, é igual a ministro, né? Ministro é ministro para sempre. Ainda mais uma pessoa com tanto conhecimento e com tanta contribuição pública como o senhor. O senhor não sabe como eu fico honrada de estar aqui diante do senhor e falar para o senhor. E a doutora Suzane Ferraro também, mestre, doutora, enfim, pessoas que, como eu disse e reafirmo, estão muito além do que eu posso falar e com certeza não vou acrescentar muito aí na vida de vocês. Mas eu queria antes dizer por que eu estou aqui, né? Eu hoje presido essa maior entidade de magistrados do mundo, pelo menos em países democráticos, são 14 mil juízes de todas as competências, civil, militar, trabalhista, federal, ministros das cortes superiores de norte a sul do Brasil,
e com uma missão gigantesca de fortalecer o Poder Judiciário, fortalecer sua institucionalidade, especialmente nesse momento pós-lavajatismo, em que a gente tenta modificações, a gente tenta alterações que, ao meu ver, são casuísticas e pretendem suprimir essa independência constitucional e bonita que a magistratura brasileira tem, e essa autonomia também importante dos tribunais brasileiros dentro da federação. Mas não só isso nós fazemos, né? Nós atuamos também juntamente com o Conselho Nacional de Justiça para que as políticas do judiciário sejam regulamentadas e elaboradas da melhor forma possível, garantindo acesso, garantindo efetividade, garantindo melhoria desse judiciário, meus amigos, que tem aproximadamente 75 milhões de processos tramitando. Nós temos no Brasil o maior acesso à justiça do mundo e temos o maior volume de processos tramitando no mundo. Só para vocês terem assim, uma ideia de como é o Brasil frente ao universo, né, ao mundo, cada juiz brasileiro tem aproximadamente em seu poder anualmente 4.500 processos. Né? Claro que a gente vai criando acervo se a gente não for baixando a mesma quantidade de processos que chega. Em Portugal, por exemplo, cada magistrado tem aproximadamente 350 processos. E essa é a média, né, europeia e nos Estados Unidos. Então, em nenhum outro país do mundo a gente tem tantos processos a cargo de um só juiz, e levando em consideração que essa progressão ela só aumenta na medida em que a gente tem 1.300.000 advogados inscritos na OAB federal, contra 18 mil juízes brasileiros, e temos também aí numa sombra, né, que não é contabilizada, aproximadamente 4 milhões de pessoas que se formam nos cursos jurídicos. Então, é um grande quantitativo de pessoas acessando a justiça, né, com uma quantidade muito pequena de magistrados atuando. E como o ministro Aires de Brito costuma dizer, a justiça ela é um valor, ela é íncito ao ser humano. A condição humana ela demanda a existência de uma justiça que não pode ser nunca contabilizada com números, com despesas. Né? Na verdade, a justiça ela é um valor que não dependeria, né? No Brasil a gente tem isso, porque cada tribunal brasileiro tem um 1/10 constitucional e precisa respeitar esse limite de gastos, como os senhores sabem melhor do que eu, sob pena, inclusive, de improbidade, mas não deveria ser assim, porque, na verdade, quanto mais pessoas acessando e quanto mais necessidade de acesso à justiça, mais nós deveríamos investir recursos financeiros e humanos nessa justiça. A gente sabe que a democracia brasileira ela tem estado em constante ataque, mas, como também diz o ministro Barroso, esses ataques eles não balançam nem um pouco a estabilidade desse sistema democrático tão jovem. Né? Nossa Constituição completou apenas 33 anos anteontem, então é uma moça ainda, mas nós temos instituições muito robustas e o Poder Judiciário hoje, especialmente depois da existência do Conselho Nacional de Justiça, que cria essa parametrização, né, vertical e também horizontal de regras administrativas, a gente tem buscado uma unidade de atuação e desafios como os que foram constatados em pesquisas recentes da AMB e que foram divididas com 2 grandes universidades, uma delas, Quem Somos? A Magistratura que Queremos, que foi capitaneada pelo ministro Luiz Felipe Salomão com a PUC do Rio de Janeiro, o professor Werneck Viana e tantos outros colaboradores. Nós detectamos que o que mais angustia o magistrado brasileiro, essa foi uma pesquisa interna, é o tempo de processo, é a lentidão da justiça. No mesmo sentido, a pesquisa externa que nós realizamos com a Fundação Getúlio Vargas, e aí ouvimos todos os usuários do sistema de justiça, os advogados, né? E também foi detectado que, apesar do Poder Judiciário ser o poder com confiabilidade em dobro em relação ao Executivo e ao Legislativo, era o poder que demanda ainda um aperfeiçoamento com relação ao tempo de processo. Então, portanto, esse é o desafio da justiça brasileira, reduzir esse tempo de processo, tornar a sua prestação jurisdicional
mais efetiva. Como eu havia dito, algumas iniciativas importantes estão sendo adotadas com relação ao acesso à justiça, à participação social, e a mais importante delas, ao meu ver, agora, nesse momento em que a justiça se converte do modelo físico para o digital, e aqui eu também faço mais um elogio, né, à justiça brasileira. Eu não sou corporativista, não, eu tenho muito orgulho de verdade da justiça do Brasil, porque acompanho, sou uma crítica dela também, e vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que nós nos convertemos melhor do que qualquer outro país do mundo, até mesmo os americanos, que já trabalhavam com videoconferências, que já trabalhavam com atendimento, até mesmo nas cortes criminais, com atendimento dos presos em tempo real, eles ficaram fechados, absolutamente fechados com a declaração de pandemia, e sequer o atendimento de advogados eles conseguiram fazer, pelo menos nos 3 primeiros meses da declaração de pandemia. Isso não aconteceu no Brasil. Nós fizemos pela MB um trabalho chamado #A Justiça Não Para, que teve 2 finalidades. Uma, motivar os juízes a não interromperem o seu trabalho, apesar daquele estado de pânico com a pandemia, e o segundo era efetivamente não deixar a sociedade brasileira descoberta no momento em que ela mais precisava do acesso. E eu dou alguns exemplos simples de tudo isso, como as decisões logo no início de março, abril, de não interrupção dos serviços de energia elétrica, de não interrupção dos serviços de água, serviços essenciais por ausência de pagamento, que as pessoas estavam sem salários, foram decisões judiciais, né? A reabertura de hospitais públicos que estavam em processo de falência, com os seus equipamentos todos doados para que pudessem funcionar atendendo a população naquele primeiro momento. A formação de jovens médicos antes de terminarem, né, a conclusão dos seus cursos, exatamente porque era necessário que esses médicos estivessem no fronte atuando para salvar a população brasileira. Foram decisões que foram proferidas pelo Brasil todo, algumas de entrega de equipamentos de proteção individual, de recursos financeiros, mais de R$1 bilhão entregues diretamente pela Justiça à sociedade, e que garantiram esse acesso e que garantiram a efetividade da cidadania brasileira estampada na nossa Constituição Cidadã de 1988. Nós fizemos essa conversão melhor do que o mundo todo, mas a primeira coisa com que eu me preocupei, e fico muito orgulhosa também de ter sido essa preocupação acolhida pelo ministro Luiz Fux, foi a conversão da justiça digital, mas com a observação dos excluídos digitais. Porque de nada adianta a gente ter uma justiça 4.0, como a que o ministro implementou, um plano de transformação de todos os processos físicos em digitais no Brasil todo até 2022, se a gente ainda tem 20% da população brasileira, segundo o IBGE, pesquisa recente de 2020, 20% da população brasileira sem acesso à internet, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Então, essa preocupação eu levei ao ministro e ele editou, então, uma recomendação, a Recomendação 101 de 2021, determinando que, do Conselho Nacional de Justiça, determinando que todos os tribunais de justiça criem condições de acesso aos excluídos digitais e aqueles que não têm internet, que tenham a possibilidade de estar sempre atendidos por pelo menos um funcionário em qualquer fórum do nosso país. E isso não pode ser tudo, e eu tenho certeza que não será, porque a gente ainda depende de um trabalho de incentivo à criação de infraestrutura, né, de internet, porque a gente sabe que em locais, e aqui bem pertinho, né, de Brasília, eu trabalho em Brasília durante toda a semana, moro no Rio de Janeiro só nos finais de semana. Em Brasília, por exemplo, perto de Brasília, no Tocantins, por exemplo, a gente tem uma carência de infraestrutura de rede gigantesca, de modo que a gente não pode pensar numa justiça digital ainda com carência de infraestrutura de rede e sem acesso completo a toda a população que não tem esse acesso, essa população que vive especialmente na linha da pobreza e que precisa tanto de cuidados da justiça. Eu rememoro o nosso mestre, que todos devem conhecer, ele é um jurista, mas eu tenho certeza que os economistas também conhecem, Boaventura Santos, que diz que as pessoas com menores recursos tendem a reconhecer menos os seus direitos e, portanto, precisam mais ainda da justiça.
Então, nesse país, a gente tem que ter muita atenção a essas pessoas que têm menos recursos e que reconhecem menos seus direitos. Eu chamo a atenção para um programa que foi lançado essa semana na França, um programa que explica ao cidadão francês, um portal, na verdade, de acesso, eu li no Le Monde, que explica ao cidadão francês todo o caminho para acessar a justiça, todos os direitos que ele tem e onde ele deve buscar esses direitos. Eu achei isso sensacional e acho que o Brasil deveria caminhar também. Vou apresentar essa sugestão ao ministro Luiz Fux, nosso presidente do Conselho Nacional de Justiça, essa sugestão para que a gente também tenha um maior acesso. Eu chamo atenção ainda para 2 outros pontos. O primeiro é pessoas com deficiência. A gente tem 12,5% milhões de pessoas, ou seja, 6,7% da população brasileira em situação de deficiência, e a gente precisa também criar esse acesso de uma forma melhor e acolher melhor os nossos serventuários e magistrados que possuem deficiência ou que possuem pessoas com deficiência em sua família e que, portanto, demandam uma atenção especializada. Nesse sentido, nós também editamos no Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Fux e todo o grupo de conselheiros, a quem eu saúdo aqui também, a Resolução 343 de 2020 do Conselho, que cria ações formativas para essa inclusão dos deficientes no sistema e proteção, com regras, inclusive, especiais para aqueles que possuem necessidades especiais, regras especiais de trabalho. Eu chamo a atenção, por último, porque o meu tempo está se esgotando, a questão da igualdade de gênero, da participação feminina no Poder Judiciário, tanto com relação à magistratura, como as ações que o Poder Judiciário tem travado para criar esse modelo melhor de participação e de igualdade. Eu participo desse grupo de trabalho, né, o GT 255, criado pela Resolução 255 do Conselho Nacional de Justiça, e essa resolução procura entender quais são as barreiras físicas, ou seja, por que as juízas e as serventuárias são impedidas de progredir na carreira, né, e quais são os entraves invisíveis, ou seja, o que deixa com que as mulheres fiquem naquela posição de se sentirem apenas garantidoras de sua família e não tenham coragem, né, de progredir e ocupar esses espaços. A gente tem trabalhado em resoluções, a mais importante delas dos últimos tempos foi a paridade de gênero nas bancas de concurso da magistratura. A gente sabe que no Brasil todo a gente faz concurso para magistratura, e isso foi um passo muito importante, porque nos tribunais a gente tinha esse universo bastante fechado para a magistratura. Eu mesma, para me tornar candidata da AMB, como eu não frequentava o grupo do charuto e do vinho, o vinho eu até gosto muito, mas não era convidada, eu tive uma dificuldade imensa de me apresentar como candidata. Eu tive que fazer um esforço dobrado, talvez triplicado, talvez quadriplicado, para que eu pudesse me apresentar. Eu dormia em bancos de aeroporto para eu ir a todo o Brasil, né, me apresentar, porque eu não tive essa oportunidade dentro da minha instituição. E fui vencedora, né, com esse recorde de votos, a indicar que hoje a gente tem condição de ocupar esses espaços. E hoje eu vejo, por exemplo, em estados em que nunca houve uma candidata, 2 candidatas concorrendo à eleição, né? O que é a densificação daquele princípio da sororidade, que a gente não sabe muito o que é, uma mulher puxando a outra, uma mulher inspirando a outra, né? E no âmbito da proteção de gênero, da proteção à mulher, eu termino dizendo que a AMB está muito envolvida em 2 campanhas, né? A primeira delas é o Sinal Vermelho, que vocês devem conhecer, aquele X vermelho na mão que salva vidas, que tem garantido às mulheres brasileiras um novo status. O Brasil é o 5º país mais violento do mundo contra as mulheres, só fica atrás de Rússia, Guatemala, Venezuela e Honduras, países que não cumprem tratados de direitos humanos, então é uma posição vergonhosa. Na Rússia, os maridos têm autorização legal, inclusive, para agredir fisicamente suas mulheres. E o Brasil tem a 3ª melhor lei do mundo de combate à violência. Então, tem algum descompasso que a AMB tem trabalhado. Apresentamos o pacote Basta, que criou o tipo da violência psicológica, que nacionalizou a campanha Sinal Vermelho e que pretende, e aprovado por unanimidade nas 2 casas, sancionado pelo presidente Bolsonaro, que pretende que esses números sejam reduzidos. A AMB apresentou ainda
uma proposta de criação da Estratégia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, porque o Brasil, infelizmente, não tem dados unificados com relação a essa violência, com relação aos feminicídios. Cada estado contabiliza do seu jeito ou não contabiliza em algumas situações, e a gente pede que essa estratégia crie as verdadeiras manchas de criminalidade para que o esforço público seja concentrado nesses locais em que a mancha exista. A gente, nesse momento, está com um projeto vencedor e que eu tenho certeza que vai trazer um novo momento para o Brasil, que é o resgate das juízas afegãs. A MB funciona como uma espécie de autoridade central nesse resgate, e a nossa perspectiva é que a gente dê um sinal muito positivo para toda a humanidade de que o Brasil é um país solidário, que a gente se preocupa com as minorias e que democracia é respeito às minorias e que o poder judiciário é o responsável por trabalhar essa força contramajoritária. Eu deixo o meu imenso abraço a todos, agradecendo a oportunidade, me penitenciando por ter abusado do tempo. Muito obrigada. Fica o meu abraço fraterno também ao presidente da associação e à vice-presidente. Muito obrigada, Renata. Muito esclarecedora essas informações e socializações, né, sobre as ações da justiça para democratizar o acesso, enfim, enfrentar desigualdades, né, e tentar modificar alguma das nossas tradições tão perversas, como a violência de gênero, a violência racial, a violência contra os povos originários, né, e ter a justiça sensível a essas questões é muito importante para a gente. Muito obrigada, então fica aí, que já já a gente volta, e agora, então, eu convido para proferir a sua palestra, né, a sua exposição, a professora Suzane Andrade Ferraro, doutora e mestre em Direito pela PUC São Paulo, professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, advogada e conselheira da OAB. A Suzane é mestre em Fundo de Pensão pela Universidade de Alcalá, na Espanha, em Direção e Gestão de Plano Fundo de Pensione para a Universidade de Alcalá, na Espanha, presidente da Comissão Especial em Estudos de Previdência Complementar do Conselho Federal da OAB Nacional, presidente da Comissão de Previdência Social Pública e Complementar da OAB Rio de Janeiro, membro e presidente da Comissão de Seguridade Social do IAB Nacional, Instituto dos Advogados Brasileiros, membro e colaboradora do IPCOM, Instituto Brasileiro de Previdência Complementar e Saúde Complementar, membro e associada benemérita do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Possui experiência na área de direito público, previdência pública e complementar, atuando com servidor público e fundos de pensão, direito de trabalho empresarial e direito tributário. Atua ainda em várias pós-graduações lato sensu em direito e possui também vários artigos e livros publicados. Suzane, então você tem 20 minutos. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite para participar desse fórum hoje, então, com esse tema de engraçado, né? Democracia e sistema de justiça. E tá aqui com a professora Natália, a doutora Renata, o professor José Geraldo, né, que é uma pessoa maravilhosa, que todo mundo se curva na academia, né? Ninguém pode deixar de se curvar a um professor, doutor de tão alta cunho intelectual. Então, a gente, como a professora Natália falou, a gente vai ter aqui um momento de fala com relação à área que a gente atua. Então, assim, eu atuo como professora,
da Universidade Federal, aqui no Rio, na área de direitos sociais, né, trabalho e previdência, e atuo também na OAB, em alguns institutos, sempre na área de previdência. Então, essa questão da desigualdade, para a gente, é um tema que a gente trata muito, principalmente nos últimos tempos, com relação aí às reformas da Previdência que vem acontecendo aí desde 1998 e de 2017 para cá, a gente discutiu bastante, porque nós tivemos 2 projetos, um em 2017, que não passou, né? Que foi o projeto de emenda 287, de 2017, que não foi à frente, e depois a gente teve a emenda constitucional aprovada em 2019, a emenda 103 de 2019, aprovada aí pelo Congresso Nacional e já em vigor, né? Então, a gente tem trabalhado bastante, e aí não posso deixar de citar aí que, como advogada, né, a gente tem um embate muito grande com o judiciário, até porque a gente trabalha e lida no dia a dia com várias situações de cidadãos que são excluídos, né, e tratados totalmente de forma desiguais pela sociedade, né, de um modo geral. Então, a gente vem discutindo muito essas reformas, não que nós não concordamos, sim, nós concordamos, porque o Brasil vem evoluindo, né? A sociedade brasileira vem evoluindo nos últimos tempos, e há necessidade dessas reformas. O nosso debate, a nossa fala é só no sentido de uma adequação, né, legislativa, de modo gradual, para atender justamente essa população excluída e, de uma certa forma, desafogar o judiciário, porque quando a doutora Renata ela falou aqui, é muito importante, porque a gente pega carona na fala, e eu acho que esse assim, o objetivo, né, desse evento. E quando ela fala que no Brasil um magistrado tem 4.500 processos por ano, e eu digo que na Justiça Federal, basicamente 90% desses processos são vinculados à área de direitos sociais, né, vinculado à área de previdência social, né, basicamente a benefícios de incapacidade, e de incapacidade por deficiência, né, porque a gente tem a incapacidade laboral e a gente tem a incapacidade por deficiência. E também a gente tem a questão das pensionistas, né, que são amparadas pelo Estado. Então, essa última reforma, ela traz um impacto muito grande para a sociedade brasileira, uma vez que ela altera de forma radical, eu traria essa palavra radical, o sistema de cálculo do benefício do cidadão brasileiro, do trabalhador brasileiro, reduzindo de forma contundente tanto os benefícios dos trabalhadores da iniciativa privada, como os benefícios dos servidores públicos. E aí, a necessidade da gente aprofundar o estudo para evitar as reduções e as desigualdades sociais e trazer, né, um dos principais ditames constitucionais, que é a efetividade da justiça social, que a gente tem na Constituição desde dos artigos
1º, 3º, ao 193, 194, sempre dentro desse enfoque dos direitos sociais. Então, a gente luta para que essa justiça social seja uma justiça distributiva e menos desigual. Na verdade, a gente luta hoje para que essa justiça social e essa justiça distributiva e a efetividade desses princípios previstos na Constituição sejam menos desiguais. Então, a reforma da Previdência, ela traz esse aumento da desigualdade social no âmbito dos benefícios previdenciários. E aí, sim, a gente traz um estudo, uma nova forma de tentar diminuir essa desigualdade através de uma previdência complementar, né? Então, essa previdência complementar, e aí a gente entra aqui nesse momento que a gente está, porque como a professora Renata, a professora Natália, aqui da associação, a gente está aqui falando num conselho de economia e não dá para falar de políticas públicas, né, de políticas de direitos sociais, que são direitos humanos, né, professor Geraldo? Direitos sociais que são direitos humanos, né? Não dá para falar sem falar na economia, né? Sem falar na economia do nosso Estado, falando do Estado de forma lato sensu. Né? E aí há um impacto, na verdade, a gente tem um impacto da redução, né, do poder aquisitivo, com esse impacto da reforma, a gente tem a falta de políticas públicas do Estado para tentar diminuir essa desigualdade, e a gente tem, então, um número de conflitos instalados de forma monstruosa e que o Poder Judiciário não consegue dar conta de atender e dirimir, pelo menos, resolver da melhor forma possível esses conflitos que são instalados através do Poder Judiciário. Mas por que se instalam esses conflitos? Por conta da não efetividade dos ditames constitucionais e da falta de entrosamento, de uma certa forma, entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, né? Indo, então, desaguar todas essas questões no Poder Judiciário. Quando a gente levanta essas questões de direitos sociais, dentro desse âmbito dos direitos sociais, a gente tem conflitos de desigualdade de gênero, a gente não pode deixar de falar, porque existe um conflito de desigualdade de gêneros, porque a mulher, não só na magistratura, mas como na sociedade de um modo geral, ela ainda tem um papel muito desigual, né, com relação ao homem, e isso há um reflexo muito grande, inclusive estatístico, né, com relação às normas que são aplicadas para um futuro benefício previdenciário. Então, as normas ainda não podem ser tratadas de forma, elas não podem ser colocadas de forma genéricas para o homem e para a mulher, por conta de que ainda existe muita desigualdade, né, na forma de tratamento entre homens e mulheres na nossa sociedade. E aí, trazendo essa discussão para o âmbito de um local de fala, que também é meu, que é a questão da postura, né, da advocacia como
a mulher advogada é tratada, e agora também, nesse momento, onde está acontecendo as eleições em todos os estados, né, dos novos presidentes de seccionais da OAB, foi aprovado no início do ano a paridade de gênero para ocupar cargos na OAB, e isso tem trazido, nesse momento, um conflito muito grande. É muito engraçado, porque a professora Natália, ela chegou a ler meu currículo, e ela leu aí que eu sou presidente da Comissão de Estudos em Previdência Complementar da OAB Nacional, e no dia que nós fomos tomar posse, todas as comissões que tem na OAB Nacional, 194 comissões, só haviam 10 mulheres tomando posse como presidente de comissão. Então, isso em 2019, né? Então, eu fui uma dessas mulheres. Então, assim, para a gente conseguir um destaque, a gente passa por situações muito desconfortáveis, né? E isso eu tenho certeza que a professora Natália também passou, a professora, a doutora Renata, e hoje nós estamos vivendo um momento em que existem 52% de 1,5 milhão de advogados que existe no Brasil, e aí aqui a gente está passando para questões estatísticas, de 1,5 milhão, 52% desses advogados são mulheres, mas as mulheres não conseguiam espaço nos cargos de maior destaque no sistema OAB do Brasil, tanto que agora a OAB, ele aprovou, e nessas eleições existe a paridade. O Rio de Janeiro, de onde eu faço parte, aprovou, e agora nessa eleição já é assim, 50% da diretoria e dos conselheiros serão mulheres e 50% serão homens. Então, isso é um grande avanço na questão da desigualdade. Quanto à questão dos direitos sociais, a gente ainda tem muita desigualdade, como eu tomei essa questão da fala da OAB, porque eu não podia deixar de trazer essa informação, porque é uma informação muito importante. Agora, mesmo aí em Brasília, né, vocês são aí de Brasília, tem uma grande amiga que é candidata a presidente da Ordem, que é a doutora Thaís Riedel, né, que entrou assim, com muita coragem, em vários estados, mulheres estão concorrendo à presidência da Ordem, e se nós falarmos até 2021, somente uma mulher tinha sido presidente da Ordem, né? E no estado de Alagoas. Existem várias vice-presidentes, mas presidente só uma. Agora é que nós vamos ter várias mulheres. Então, ainda há uma resistência muito grande. Quanto à questão dos direitos sociais, a gente ainda tem muitas desigualdades sociais a serem vencidas, desigualdades onde a gente traz com relação a deficientes, com relação ao cálculo dos benefícios, que reduziu muito e aumentou muito a desigualdade social com relação à questão da justiça distributiva no Brasil, e a gente traz como uma sugestão, mas que tentou ser trazida pela emenda constitucional, mas não de forma adequada como deveria ser, a questão da implementação de fundos de pensão, mas não só no sistema de capitalização, porque aí só vai beneficiar pessoas de poderes aquisitivos altíssimos, mas sim também
fundos de pensão ou previdência privada, seja ela de entidade aberta ou fechada, mas de maior amplitude para a população de baixa renda, para que ela possa complementar a sua renda, porque hoje a gente vive um momento de Estado mínimo, né? Então, o Estado atende minimamente a população brasileira, e isso vem trazendo mais empobrecimento e mais desigualdade com relação aos cidadãos brasileiros. Então, aumentou muito a reforma da Previdência, da forma que ela foi posta, né, e as regras de transição não atendem essa transição para manter, né, diminuir essa desigualdade e manter o poder aquisitivo, essa justiça social, né? Então, faltou ao poder executivo e ao poder legislativo um entendimento melhor para a redução dessa desigualdade com relação aos direitos sociais. E o que a gente tem visto, não só na área previdenciária, mas também na área trabalhista, e aí é uma questão que o Estado, a gente sabe que o Estado, ele vem sofrendo muitas alterações e evoluções globalizadas, mas o Estado também tem que se adequar à sua sociedade e à sua economia. E para que isso aconteça, é necessário que o governo que nos atende, ele possa ter políticas públicas que venham tentar diminuir e minimizar essas desigualdades sociais que têm aumentado muito no nosso país nos últimos anos. Então, como o meu local de fala é justamente nessas duas questões relacionadas aos direitos sociais e, no caso, eu trouxe aqui a questão da igualdade de gênero, da Ordem dos Advogados do Brasil, né, para participar todos, o que vem acontecendo, e apesar, né, isso foi uma luta e uma vitória do presidente atual da OAB, doutor Felipe Santa Cruz, ele puxou essa bandeira e enfrentou isso diante de um conselho altamente masculino, né? Não foi fácil conseguir a aprovação dessa vitória de igualdade de gênero na diretoria, então isso foi muito importante, e aí então eu queria registrar aqui, e mais uma vez agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, e que eu estou aqui aguardando para o debate, principalmente para a gente falar dessas questões relacionadas às desigualdades que vêm acontecendo com relação à falta de políticas públicas para poder dar efetividade aos direitos sociais previstos na Constituição Federal. Muito obrigada. Suzane, querida, muito obrigada. E agora, então, vamos todos e todas e todes ouvir o nosso querido professor José Geraldo. José Geraldo possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, mestrado em Direito pela Universidade de Brasília e doutorado em Direito, Estado e Constituição pela Faculdade de Direito da UNB. Atualmente é professor titular da Universidade de Brasília, atuando na Faculdade de Direito, graduação e pós-graduação, e no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, mestrado e doutorado em Direitos Humanos e Cidadania. Ensina, faz extensão e pesquisa na área de direito, com ênfase em teoria do direito, principalmente nos seguintes temas: direito achado na rua, direito, cidadania, direitos humanos e justiça. É ex-reitor da Universidade de Brasília, coordenador do grupo de pesquisa O Direito Achado na Rua,
organizador da série O Direito Achado na Rua, que tem mais de 15 volumes publicados, entre diversas outras obras, artigos e ensaios. Querido Zé Geraldo, você tem 20 minutos. Então, querida Natália Duarte, que é nossa anfitriã, neste evento e no Fórum Nacional para a Redução da Desigualdade Social, né? E que recebe a mim e as queridas colegas, a doutora Renata Gil, presidenta da AMB, e professora Suzane Ferraro, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Queria cumprimentar também a Renata Reis, né, que nos apoia desde o vestíbulo, desde a coxia, né, e que abriu a sessão, né. Queria dizer da satisfação de estar neste evento, especialmente por se realizar no espaço de um Conselho Federal de Economia. Não há lugar mais apropriado, né, porque, pensando em desigualdade social, não há como não pensar na dimensão material dos direitos, aquilo que um economista, Amartya Sen, chamou exatamente de direito como liberdade, né? Desenvolvimento como liberdade, no sentido de que realize funções de teoria da justiça. Aliás, toda a sua obra, nesse aspecto, é contida em uma interlocução com a teoria da justiça, notadamente de Rawls, né? E não fosse Amartya Sen, né, um interlocutor das injunções, né, de todas as mobilizações sociais, no sentido de redução de desigualdade, notadamente no que diz respeito às incapacitações de gênero, o lugar de luta do feminino. Por isso que ele trabalha muito com a filósofa do direito de Chicago, professora Martha Nussbaum, né, que reivindica uma dimensão sensível para a justiça. E também tenha colocado, né, como eixo de realização desse sentido de justiça que deve presidir a economia, superar a fome como fator mais incrementador da desigualdade, porque desumaniza os sujeitos, né? Os incapacita para o exercício pleno da condição de subjetividade ativa e de cidadania, né? Não fosse também Amartya Sen o formulador, né, do conceito de IDH, né? Um elemento que, desde que o apresentou, e lhe valeu, inclusive, o Nobel de Economia, né, passou a ser um fator de medida da capacidade de realização material dos direitos na perspectiva da sua construção no projeto de sociedade expresso na Constituição do país, né? Constituição que, sabemos, foi dito já por minhas colegas, né, tem como objetivo superar a pobreza, superar as desigualdades, realizar uma sociedade fraterna, né, e de distribuição justa dos bens sociais, né? Bom, a outra dimensão é poder participar desse debate na semana em que celebramos 33 anos da Constituição brasileira atual, né, a Constituição cidadã, com esses fundamentos, com esses valores, com esses pressupostos, e que trouxe a justiça, inclusive, nas suas várias formas, para um lugar mediador relevante do ponto de vista de cumprir aqueles objetivos que fazem de uma Constituição verdadeiramente uma Constituição. E o principal fator de produção desse sensível que concretiza a Constituição, pensá-la como uma estratégia de uma sociedade democrática e participativa. Uma sociedade democrática, lembrava a professora Marilena Chauí nesses dias, é uma sociedade que realiza direitos. E a Constituição é uma expressão de um sistema de construção contínua e inacabada
de emancipação pelos direitos. Tanto que o artigo 5º da Constituição, que tem um forte elenco, fecha o dispositivo dizendo que, mesmo com aquela intensa qualificação, aquele conjunto não exclui outros direitos que derivem do regime que a Constituição adota, portanto, a democracia como invenção de direitos, né? E dos princípios que a Constituição adota, principalmente os direitos humanos, né? Então, a professora Marilena Chauí dizia que a configuração da justiça é necessariamente a mediação para o emancipar do humano pela aquisição e pela construção contínua, interativa dos direitos. Os direitos não são quantidades, não são artefatos que se acumulem em prateleiras legislativas. Os direitos são relações e, portanto, quanto mais emancipada, mais humanizada, mais inspirada nos princípios democráticos, mais amplos e mais caracterizáveis são os direitos. Como, por exemplo, nos mostraram, para celebrar o sentido dessa Constituição democrática e participativa, os povos indígenas nos dias recentes, principalmente no 7 de setembro, quando, com a esplanada sequestrada por mobilizações antidemocráticas e contra o sistema de justiça e contra o Supremo Tribunal, os indígenas se apresentaram na cena pública reivindicando o protagonismo realizador de direitos e assumiram a tribuna do Tribunal principal do país para afirmar a anterioridade estatal de seus direitos e reconhecer, com o voto primeiro já lançado, que o Estado não cria direitos, quem cria direitos é a sociedade. Por isso que o ministro Fachin lembrou, né, que, nas circunstâncias do debate sobre o marco temporal, o que está em causa não é tanto reconhecer o direito, porque isto é cogente, deriva de fundamentos já internacionalizados da validação da tradição dos direitos originários, mas lembrar o Estado que ele, porque não cria, seu ato de demarcação é um ato administrativo de reconhecimento e de proteção de um direito que já existe. Então, eu achei muito importante o registro disso, porque foi na luta pela Constituição e pela participação que os indígenas deram o salto de subjetividades reduzidas, subprodutos da condição ecológica, silvícolas, para se apresentarem com a sua titularidade plena de sujeitos de direito que podem, em nome da Constituição, fazer cumprir a promessa que ela contém de uma sociedade democrática fundada nos direitos, né? Por isso que o grande constitucionalista Canutilho lembra, né, que não há meios de exercitar o direito constitucional senão orientando o olhar vigilante sobre as exigências do justo para desformalizar aquilo que é enunciado de forma normativa, regulatória, e poder abrir-se a outros modos de consideração da regra do direito. Ele lembra que se inscrevam em teorias de sociedade e em teorias de justiça. Então, acho que esse é um outro fundamento importante para a gente considerar num debate como que estamos travando, e que minhas colegas já anteciparam, dizendo que o problema é muito mais complexo, muito mais radical, no sentido filosófico do termo, né, do que subjugá-lo ao funcional das institucionalidades que devem, do ponto de vista administrativo, concretizá-lo, né? Em 2009, atendendo a um edital da Secretaria, das duas secretarias, a de Assuntos Legislativos e a de Reforma do Judiciário, a minha universidade, em associação com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, respondemos a um edital que propunha parâmetros para instituir no Executivo um sistema de observação do Judiciário. Estávamos no campo, né,
das reformas do sistema judiciário a partir da Constituição, das emendas que desvendaram a procedimentalidade dessa dimensão do poder judiciário, né? E esse debate era candente no país, né? Tinha havido a emenda 45, toda uma discussão, né, que depois se consumou naquilo que foi criar uma estrutura inscrita politicamente numa Corte Constitucional, mediada por um Conselho Nacional de Justiça que faria o diálogo entre o institucional e o instituinte, entre a organização administrativa e o social organizado, né? Inclusive representado no Conselho Nacional de Justiça. Ao final do nosso trabalho, nós acabamos propondo que se fizesse um observatório da justiça, porque a justiça era mais complexa e mais ampla do ponto de vista de suas interpelações do que o judiciário. O sistema de justiça inclusive, um sistema complexo. A própria Constituição diz que, além do judiciário, as carreiras jurídicas, a advocacia, por exemplo, são essenciais à sua realização, né? Então, são funções com muros públicos, não são apenas profissões no sentido vicário do termo, né? Então, o sistema é bem mais completo. O que eu queria dizer é que, ao final, nós propusemos isso porque nos demos conta que não seria possível pensar essa realidade sem abrir a discussão entre as expectativas das mobilizações sociais organizadas nas assessorias jurídicas, nos movimentos sociais, né, que desconfiavam da capacidade institucional de fazer a tradução dessas expectativas originadas da sociedade e das demandas por justiça. Aliás, quando tomou posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski, no seu discurso, fixou que a característica de seu mandato seria cumprir dois grandes objetivos. O primeiro, universalizar as audiências de custódia, um imperativo das decisões de cortes internacionais a que o Brasil se vincula, e que tem uma função de preservar a legalidade inscrita na consideração devida aos direitos humanos. E a segunda, dizia ele, formar os magistrados numa competência que eles revelavam insuficiente. Eles se apoiavam em pesquisas como estas que a doutora Renata está agora pela AMB convocando as universidades para fazer. Neste caso, duas ONGs, a Dignitatis e a Terra de Direitos, que concluíam que parte do déficit de concretização de justiça estava no fato de que, pela pesquisa, a magistratura brasileira, 40% dizia que jamais tinha ouvido qualquer referência a direitos humanos na sua formação, seja nos cursos de direito, seja nas escolas de formação das corporações. E menos de 6%. E o paradigma da pesquisa foi o Rio de Janeiro. Menos de 6% confirmavam ter conhecimento ou ter aplicado em qualquer tempo um dispositivo originado de decisões das cortes internacionais de direitos humanos. Por isso que o ministro Lewandowski dizia que a justiça será uma promessa vazia se não se abrir a esse fundamento constitucional de uma sociedade democrática, uma sociedade de direitos e participativa, em que a construção dos direitos é uma mobilização de uma dimensão política da formulação desses direitos, pela deliberação, pelo controle social, pela fiscalização social, como, por exemplo, a Constituição instigou, e o modelo mais avançado disso é o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Então, esse é um projeto que o ministro logo começou, por exemplo, logo determinou, em cooperação com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, publicar em português todo o repositório de decisões
da corte que pudesse servir de referencial para o juiz, sabendo que a Constituição estabelece que as normas de direitos humanos de cortes internacionais integram o sistema normativo. É claro que aí há um outro obstáculo ligado àquele primeiro, da formação. O próprio presidente da Corte Interamericana, o brasileiro Antônio Augusto Cansado Trindade, presidente 2 vezes, agora ele está na Haia, mas ele lá dizia que, não obstante esse desiderato, havia um grande obstáculo para a universalização dos direitos. E qual era esse obstáculo? Dizia ele, o limite do positivismo jurídico que constitui a base de formação dos cursos de direito e que impede a melhor internalização dessas normas no sistema de direito nacional. Né? Alguns países, aqui na América do Sul, inclusive, consideram que essas normas são supraconstitucionais. Né? No nosso caso, elas entram como se fossem emendas subconstitucionais. Né? Mas, mesmo assim, com muitos recalques. Pense, por exemplo, a que discutiu a análise crítica da lei de anistia no Brasil, né? Que, apesar das decisões da Corte Interamericana, o modo de internalizar foi muito redutor quanto ao seu fundamento. Né? Então, vejam que este não é um tema menor. E na nossa pesquisa, Natália, professora Renata, professora Suzane, essa que me referi, que está publicada, é o exemplar 15 de 2009 do conjunto de temas do programa Pensando o Direito, é que, na tensão dessa difícil equação entre o acesso à justiça e a compreensão do que é a justiça que se quer acesso, essa difícil compreensão, quando, por exemplo, todo o financiamento de reformas do sistema de justiça apoiadas pelo Banco Mundial, né, orientam as modernizações do aparato, mas não a reforma das mentalidades, da cultura jurídica de formação, dos operadores, né, está ligada à expectativa desse sistema de equilíbrio global na estabilidade dos negócios, dos contratos, e não na satisfação dos direitos. E quando a satisfação dos direitos, numa cultura que de algum modo, mergulha na tentação autoritária, né, encontra, por exemplo, na cúpula do sistema, a tese de que é preciso conter todo o ativismo social no país, né, e se desmantela toda a estrutura de participação popular e participação constitucional popular, que, por exemplo, mesmo entre o judiciário, tem permitido construir mediações no diálogo com o social. No exemplo indígena, a presença indígena na tribuna do Supremo foi pelo Bicuscuri, foi pela assimilação no debate com a corte da contribuição da sociedade civil. No caso, por advogados indígenas, investidos de competência pelas políticas sociais de ações afirmativas. Aquela que, por exemplo, no caso da UNB, na sede da DPF 186, permitiu que se constitucionalizasse contra o MEC, contra as estruturas partidárias, a autonomia da universidade para criar políticas de universalização do ensino. E as políticas de cota permitiram que aqueles indígenas pudessem estar presentes ali naquela cena. E lá atrás, quando nós já discutimos, o mesmo ministro Lewandowski, no caso relator, abriu 2 dias de audiências públicas para que o pensamento plural da sociedade se manifestasse. Então, minhas caras amigas, muito bem impressionado com o que minhas colegas acabaram de colocar, o que eu queria finalizar
é exatamente recuperar a exigência de que os operadores, né, se coloquem, por exemplo, aqui está presente a presidenta da Associação dos Magistrados Brasileiros, né, se coloque na perspectiva do necessário trabalho político de repensar a formação jurídica dos seus membros, a cultura jurídica de sua formação. Eu, quando disse que o Cansado Trindade fala do positivismo como um obstáculo, voltando ao pensamento sociológico jurídico, lembro aí no Rio de Janeiro, muito presente, Joaquim Falcão, com José Lamartine Coelho, com Sérgio Ferraz, fazendo relatórios para a OAB sobre a crise do ensino do direito e tributando essas limitações que geram que a presidenta há pouco se referiu, saudando, né, com grande expectativa a superação dessa tese do lavajatismo, né? Os 3 professores a que me referi, um deles, Lamartine, foi reitor da Universidade Federal do Paraná, e o Joaquim Falcão foi membro do Conselho Nacional de Justiça. Eles dizem claramente no relatório a crise do ensino do direito no país. Isso era em 1980, foi aí que a OAB criou as comissões de ensino do direito para contribuir para a reforma do ensino do direito, né? Eles disseram, ela está assentada, olha, aspas, na praga do positivismo que assola o ensino jurídico no Brasil. E tem razão, porque nessa pesquisa que me referi, no Rio de Janeiro foram responsáveis pela pesquisa professora Margarida Camargo, Margarida Lacombe Camargo, José Ribas Vieira. Na UNB, eu e o professor Menelik de Carvalho Neto também, com outros colegas professores, né? Mas nas conclusões que nós chegamos, a percepção da visão negativa dos modelos adjudicatórios, do sistema legal e dos operadores, do judiciário, conclusões da pesquisa. Por isso que mudou de judiciário para justiça. Presos às normas constituídas como unidade de análise das relações de conflito, incapazes de realizar até mesmo as promessas constitucionais de realização da justiça. Entre outros fatores, vou só elencar alguns, porque não tenho tempo, alguns, pela resistência a trabalhar com o direito da rua. Claro que aí a referência são das assessorias jurídicas e a rua não é uma situação de desorganização social ou de anomia, é uma esfera pública de constituição de juridicidade legítima, o que o professor Roberto Lira Filho chamava de legítima organização social da liberdade. Pela baixa sensibilidade para as demandas da comunidade, o que os tribunais têm procurado mediar com as justiças comunitárias aqui em Brasília, tão brilhantemente conduzida pela juíza Gláucia Foley, pelos limites culturais para a percepção de sujeitos e demandas inscritas nos conflitos sociais. Se criminaliza o protagonismo e a reivindicação social. Pela manutenção de corpo com formação técnica desvinculada das experiências do mundo da vida. Nós vimos isso nessas forças-tarefas que estão aí, não é? Deslumbrada com seus olerites e com a sua carteira de acesso a boates, cinema, teatro ou porte de arma, mas, sobretudo, aos fundos de financiamento da sua acumulação privada, e eu tive a oportunidade de dizer isso em depoimento na Câmara dos Deputados, quando se discutiu aquelas 14 medidas, aquelas 10 medidas do Ministério Público para combater a corrupção. Nem combateu e vimos que, na verdade, corrompeu o sistema de justiça. E pela postura institucional burocrática pouco permeável ao controle social. Então, eu acho que seriam referências importantes, repensar a cultura jurídica, reorientar esse material também, Natália, e, sobretudo, Renata, colocamos nesse livro que eu ajudei a editar, em 1996, no âmbito da CNBB, Ética, Justiça e Direito, reflexões sobre a reforma do judiciário, em que vários desses elementos estão aí presentes,
No grupo e na coorganização do livro está, então, o ex-deputado Plínio de Arruda Sampaio, que foi relator na Constituinte do capítulo sobre o Ministério Público, né? O Ministério Público que ele imaginava de cidadania, né? Que não fosse procurador da coroa, né? Mas que fosse uma mediação para a concretização democrática dos direitos, e algo que poderia, nesse diálogo tão notável, né, que combina, de um lado, o pensamento econômico mais avançado, inspirado em uma Amartya Sen, e que, sem teoria de justiça, o desenvolvimento não é libertador, não supera a fome, não supera as incapacidades, né? E também por um sistema de justiça, né, em que haja o diálogo construtivo pela mediação dos direitos humanos, organizando pautas que permitam construir outros modos de pensar a regra do direito. Aí faço alusão ao Canutilho, e aí o próprio Canutilho sugere que um desses modos é o direito achado na rua. Muito bem, era isso. Eu estou muito feliz de estar nesse encontro, né? Espero não ter fustigado nenhuma posição, mas eu fiquei animado quando vi as manifestações de minhas duas colegas de painel, né? E me senti muito confiante de poder dialogar de forma madura e autorreflexiva com a inteligência que elas mostraram ser o seu atributo de exercício funcional, na docência, na advocacia e na magistratura. Perfeito, querido José Geraldo. Bom, a juíza Renata Gil, ela teve que sair. Falei e ela não ouviu, quis falar tudo para ela. Pois é, mas ela vai ouvir depois, né? E, enfim, acrescenta as contribuições. Mas, então, o nosso debate ficou, então, com vocês dois, Zé Geraldo e Suzane. Renata, então, pode colocar a gente em galeria. E vamos nós às perguntas instigantes que apareceram, né? Eu também tenho algumas, enfim, vamos aproveitar nosso tempo aqui. Então, vou dividir, eram 3 perguntas, vou dividir entre vocês dois. Maria Luísa Pinho Pereira, sua amiga, né, Zé Geraldo, do GTPA Fórum EJA, integrante do Fórum Nacional pela Redução da Desigualdade Social. Paulo Freireana de raiz, não é isso? Exatamente, né? Uma companheira assim, que eu tenho em muitos espaços, uma amiga queridíssima e inspiração contínua da luta. A Maria Luísa fez a seguinte pergunta, né? Era para a professora, era para a doutora Renata, mas então encaminho para você, José Geraldo, porque ela tem uma outra para a Suzane. Considerando a guerra híbrida internacional com o lawfare praticado no Brasil, como analisa o grau da consciência política dos magistrados em sua capacidade de resistir na conjuntura atual? Já faço uma segunda pergunta, né? Com a controversa Operação Lava Jato, segundo o ministro Gilmar Mendes, o maior escândalo judiciário do mundo, e segundo muitos analistas políticos, uma ação de lawfare que fraudou as eleições de 2018, como a participação popular pode evitar novos casuísmos, atuação política do sistema judiciário. E mais uma terceira pergunta, professor José Geraldo. Hoje nós tivemos as seguintes notícias: retorno de gestante ao trabalho, mulher negra é condenada a pagar R$500 por furtar carne para alimentar o filho. Mãe de 5 filhos tem liberdade negada após furtar miojo. Homem branco acusado de estupro é absolvido.
Eu fui professora da socioeducação, de medidas socioeducativas, né? Sou vinculada aí há mais de 10 anos a essa temática. E as características da população carcerária brasileira, a criminalização da pobreza que o judiciário faz constantemente, né? Como enfrentar isso? Professora Suzane Ferrari, então, a pergunta também da Maria Luísa. Os direitos sociais consagrados na Constituição Federal estão sendo atacados por sucessivas emendas de redução desses direitos com o retorno da fome. Caberia um novo pacto político com proposta de uma nova Constituinte? Uma segunda pergunta. Hoje, uma das maiores dificuldades atuais são o vínculo de trabalhadores a aplicativos. São 32 milhões de pessoas trabalhando por aplicativos. Segundo Ricardo Antunes, não são trabalhadores. Têm o privilégio da servidão porque não têm absolutamente nenhum direito assegurado. E desses 32 milhões, 1 em cada 3 sofre acidente de trabalho por ano, entregando pizza, entregando documentos, né, fazendo esses tipos de trabalhos. Trabalham, em média, 9 a 12 horas por dia, 6 a 7 dias por semana, para ganhar R$700 ao final do mês, segundo a pesquisa do setor. Uber, iFood, 99, esses aplicativos externalizaram absolutamente todos os custos sociais dessa relação. Empobrecem o trabalhador, violam o direito e dão a conta para o sistema previdenciário mutilado pagar. Esses trabalhadores se morrem, seus filhos ficam sem nenhum tipo de assistência e, se ficam inválidos, acessam o BPC, tão dificultado hoje pelo INSS. Como enfrentar com participação social essa questão? Então, vamos ouvir Zé Geraldo, vamos ouvir Suzane, eu vou ficar aguardando a Renata me dizer se eu posso fazer mais uma outra rodada de perguntas, e aí a gente já faço e a gente já se prepara para despedir dessa noite tão deliciosa de enfrentamento da participação do judiciário na desigualdade social brasileira. Zé Geraldo, contigo. Então, a Maria Luísa, ela não tem medo de cutucar a onça, né? Quer dizer, a pergunta era para a Renata, ela para a Renata. Eu vou dizer até em benefício dela, né? Quero dizer, é uma combinação virtuosa de mobilização social, né? Sabe aquela coisa que se diz assim no movimento social? Eles combinaram nos matar, mas nós combinamos não morrer, não é isso? Então, eles combinaram nos desdemocratizar, nos desinstitucionalizar, nos desconstitucionalizar, mas não combinaram conosco e nós vamos resistir, nós vamos recuperar toda a dimensão utópica do que construímos como projeto de sociedade e nos mantermos na cena pública defendendo a Constituição, defendendo a democracia, defendendo as instituições. O exemplo indígena, para mim, foi marcante, mas os exemplos são inúmeros. Os exemplos, por exemplo, de movimentos femininos, de movimentos antirracismo, né? Que nesse mundo decolonial, né, tem como elemento mais alienador exatamente essas estratégias de reconhecimento e de direito, o racismo, o patriarcalismo, as relações hierárquicas derivadas das classes sociais, né? Então, nós combinamos não aceitar que a nossa Constituição caducou, que a nossa democracia é imprópria, e estamos indo à luta, estamos
ocupando a cena pública, estamos reivindicando o nosso protagonismo, estamos rejeitando as rotulações que vêm dos discursos ideologizados dos meios de comunicação e até mesmo das teologias aí disponíveis, né? Então, eu penso que isso impacta, de algum modo, isso aí, a CPI, por exemplo, mostrando que não são todos cordeiros. Está aí o judiciário, né? Que é o lugar de onde partiu. Você deu o exemplo do ministro Gilmar, né? Ele, hoje, a voz interna mais contundente contra esse modelo de lawfare, que é o hibridismo de não precisar de tanques e construir, né, a contenção dos inimigos pelo direito, né? Maquiavel dizia, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Que depois o cinismo ditatorial brasileiro generalizou, pense em Getúlio Vargas, né? E pense em todos os autoritários que produzem todos os dias normas, né, para sonegar direitos, produzem normas para sonegar direitos, né? Como essa legislação trabalhista, como essa legislação previdenciária, né? Então, eu diria, a reação, às vezes, parte desse diálogo, né? Porque o visível do social é que ele repercute, é clamor, é repercussão, né? E é protesto como condição de materialização dos direitos. José Murilo de Carvalho chamava de cidadania do protesto, né? E que impacta também na consciência de um sistema que se educou no processo. Então, a reação veio do próprio... Nós vimos a nossa colega aí, Renata, há pouco expressar esse mal-estar, né, que um segmento encartado numa estrutura, né, que está mais ligada à classe, à raça, ao gênero, à cor, à religião, não é isso? Combina tudo isso, do que propriamente a uma lealdade à Constituição do país, a uma lealdade ao povo, né, que é o titular dos direitos subjetivos. Então, começou aí. E veja que é no judiciário, por exemplo, que se desmontou o simulacro do lawfare. Todas as ações foram vistas como contaminadas por esse simulacro, notadamente aquelas que interferiram no processo eleitoral e retiraram da disputa a candidatura forte, que poderia defender, e continua, né, um outro programa. 528 dias preso, gente. Né? Então, eu diria, vem daí, vem dessa revisão que o próprio Supremo está fazendo, e, enquanto leitor da Constituição, contendo o excedente de ilegitimidade do exercício impróprio dos demais poderes, né? Eu próprio já entrei com 2 ou 3 petições de impeachment, com ação civil para que o Supremo declare a incompetência letal da presidência ou a condição do estado de coisas inconstitucional no sistema de saúde e prisional. Quer dizer, que vai preservar, né, essa dimensão, né? Você deu 3, 4 exemplos dramáticos, eu vou lhe dar mais um. Há 2 semanas, um desembargador condenou à prisão com multa um trabalhador que furtou peças de salame num supermercado, o mesmo desembargador que absolveu os 85 agentes de polícia que produziram o massacre do Carandiru. Eu escrevi um artigo esses dias, 2 pesos e 2 medidas. Agora, eu acho que essa consciência está presente no social em diálogo com a institucionalidade. E aí, esse movimento, que é também interno, né, pode até ser astucioso, do tipo gato-pardismo, entregar anéis para não sacrificar os dedos, não é isso? Pode até ser,
fazer que tudo mude para tudo ficar como está, mas é algo que combina o movimento interno de resguardo daquilo que se construiu como dignidade de funções nobres na estrutura da politização do país, da construção de uma sociedade de direitos que supere a conjuntura da sociedade dos favores. Coronelismo, Enxada e Voto foi escrito por um cientista político que se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal, Victor Nunes Leal, né? E, portanto, que aponta para um horizonte de defesa da Constituição, porque pode revogar, pode botar as reformas que forem. Os tribunais serão chamados, as cortes internacionais serão chamadas, e o direito se restaurará do ponto de vista daquilo que é o processo democrático, constante e contínuo, na linha da construção civilizatória. Obrigada, Zé Geraldo. Então, Suzane, agora com você. O microfone. Quem fez as perguntas também foi a Maria Luísa, não é isso? Uma é da Maria Luísa, a da Uber fui eu. E do Zé Tá. Geraldo, uma da Maria Luísa, e sobre a fraude da Lava Jato nas eleições, fui eu também. Querendo esquentar aí o debate a partir né, do que vocês apresentaram. Eu trouxe, que eu não cheguei a falar por conta do tempo, vou aproveitar esse tempo para falar, que a sociedade espera do judiciário a mudança de mentalidade dos magistrados. Estou começando a falar assim, para que reformas ou para que apresentem soluções justas e viáveis, em face da realidade social, a despeito das carências materiais, inclusive aí que o professor José Geraldo falou, das imperfeições da legislação, dos vícios da sua estrutura e dos demais obstáculos que impactam a realização da justiça segundo o espírito democrático constitucional federal. Então, na verdade, eu não acredito que nós, nesse momento, estejamos preparados para uma nova Constituição, para uma Constituição originária, né? Então, acredito que, nesse momento, nós não estamos preparados para isso. O povo, os cidadãos brasileiros, e aí eu estou falando em termos, né, mesmo da nossa realidade social, nós não estamos preparados. O que nós precisamos é que o judiciário responda e atenda a essas necessidades sociais que, nesse momento, são colocadas, entendeu? A Constituição, assim, e aí falando em termos de reforma, e também a gente, quando fala da reforma trabalhista, na verdade, a reforma trabalhista foi uma reforma legal, não foi uma reforma constitucional, né? O artigo 7º da Constituição, ele foi mantido na sua integralidade. O que mudou foi a CLT, né? O que foi alterado foi a CLT. E aí eu acho, e inclusive tem alguns aspectos de ações diretas de inconstitucionalidade que foram ingressadas contra alguns artigos dessa Lei 13.457, que foi a lei da reforma trabalhista, que o judiciário não atendeu à realidade social e às expectativas da população nesse sentido. Então, eu acho que a sociedade espera mais desse judiciário, espera que esse judiciário atue de forma a atender mais as necessidades de forma mais eficiente, né? E é muito interessante com relação à questão aí, a gente já ligando uma coisa na outra, a questão da uberização, né? Falando assim da uberização, porque quando veio esse tema uberização, incluiu aí na uberização
todos esses outros meios, né, que você colocou aí. Né? Então, assim, esses trabalhadores, a grande luta de se regulamentar, né? Essa atividade é justamente de proteger esses trabalhadores. Por quê? Porque quando a gente fala em previdência, a gente fala, e aí você falou do BPC, né? Quando a gente fala em previdência, a gente está falando de um sistema protetivo contributivo. E quando a gente fala em BPC, a gente está falando de um sistema protetivo não contributivo. E aí, o que acontece? Como essas pessoas elas não têm regulamentação, então a necessidade de regulamentação é uma necessidade de amparo ao próprio indivíduo. Né? E aí, o que vai acontecer? Eles vão esbarrar numa necessidade de um benefício assistencial, que é o BPC, que ultimamente, agora muito recentemente, sofre uma alteração, né? Que foi um outro retrocesso social, e aí o professor José Geraldo falou aí no Canotilho, e dentro dessa questão dos direitos sociais, a gente não tem como falar dessas alterações que vêm acontecendo no Brasil em termos de reforma, seja ela constitucional, seja ela infraconstitucional, e a gente tem visto um retrocesso social, apesar de a Constituição ainda está mantida em termos de alguns aspectos e princípios que estão lá ainda. Então, eu acho que cabe ao judiciário, nesse sentido, ser mais efetivo quanto à nossa realidade social. Lógico que ele já melhorou bem, e o professor José Geraldo colocou a questão da criação do CNJ. Né? A criação do CNJ já foi um grande avanço, mas, na verdade, eu entendo nesse sentido. O BPC ele empobrece de forma a população e, ao mesmo tempo, a dificuldade. E aí o governo cria, mais recentemente, um benefício chamado de benefício de inclusão social, que eu não sei se as pessoas estão a par desse benefício, mas é um benefício para aquela pessoa que não que tem uma certa capacidade laborativa reduzida, e aí, numa necessidade, o governo já vem trabalhando na redução do BPC há muito tempo. Na reforma da Previdência foi um dos pontos que foi fechado de que o BPC não pode ser menos que um salário mínimo. Eles fecharam nesse ponto, porque o governo, na sua proposta, ele queria reduzir o BPC, o valor do benefício do BPC, para 60% do salário mínimo. E aí o governo cria agora, por uma via transversa, o benefício de inclusão social, que dá direito a 50% do BPC. Então, na verdade, ele já vem trabalhando e parece que as pessoas não percebem que ele está usando um mecanismo para poder chegar aonde ele queria e não conseguiu com a reforma. E aí, sim, cabe ao Supremo, e o Supremo não atendeu, que foi quando ele julgou há pouco tempo agora a questão da renda per capita miserável. E aí a gente tem que falar do direito achado na rua, porque é miserável a renda per capita, que tinha tido um avanço numa decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, quando essa renda per capita passa para metade do salário mínimo, para a renda familiar, renda per capita familiar, e agora retorna para 1/4 do salário mínimo novamente. Entendeu? E aí a gente
tem que buscar essa participação social dos organismos sociais. Eu trabalhei muito, eu participei do fórum, eu vim ao Congresso Nacional, eu me aliei a Maria Lúcia, eu me aliei a Denise Gentil, e a gente trabalhou muito. E hoje eu vejo as pessoas perguntarem, mas é assim? Eu digo, é assim. A gente buscou o apoio popular, mas a gente não conseguiu. Então, eu acho que a gente tem, enquanto... assim, na universidade agora, eu lancei... eu não sou DE, né, na faculdade, enfim, porque eu advogo, eu não sou DE, mas eu tenho esse trabalho de pesquisa na faculdade. E agora eu trabalho com uma pesquisa que envolve justamente levar esse conhecimento, conhecendo a previdência social na sociedade local, que eu trabalho no campus da Universidade Federal Rural, que fica numa cidade da Baixada Fluminense. Né? Então, a gente vai levar a sociedade, através desse projeto de extensão Conhecendo a Previdência, justamente para tentar trazer a sociedade como uma sociedade participativa, para que ela possa participar mais do que está acontecendo e evitar essa destruição, todos esses retrocessos sociais. Entendeu? Então, essa é a busca de um judiciário que mude, parta de mudança de mentalidade dos magistrados, e aí a gente vê que a Renata falou um pouco disso, e a apresentação de soluções justas e viáveis, porque o judiciário ele não apresenta nem soluções justas e nem viáveis em face da nossa realidade social, que é uma realidade de desigualdade, uma realidade de desigualdade em todos os sentidos, e que necessita de uma inclusão, mas não essa inclusão que foi lançada agora e que as pessoas acham que é tudo maravilhoso. Então, a sociedade civil ela tem que ser mais participativa, a democracia ela caminha junto com a cidadania, e é nesse sentido que a gente busca um trabalho mais efetivo, através dos nossos grupos de pesquisas universitários, levando esse trabalho para a sociedade local e também através do nosso trabalho na OAB, que a gente tem um trabalho na OAB, um trabalho de levar para a advocacia esse conhecimento para que ela vá ao judiciário de forma a buscar a justiça social e a dignidade humana, porque direito social é direito achado na rua, é direito humano. Perfeito, Suzane, nós já estamos nos encaminhando ao final, né? Eu fico triste, né? Já ficaríamos debatendo, porque eu acho que estamos indo às contradições que vivenciamos hoje. Mas, então, eu vou pedir paciência aí para a Renata, e eu vou terminar mais 6 minutinhos, porque tem mais 2 perguntas, uma para o José Geraldo e outra para a Suzane, e aí vocês respondem e já se despedem da nossa mesa. Então, Zé Geraldo, Maria Luísa de novo, está lá assistindo o nosso debate e ela te faz a seguinte pergunta: se o positivismo jurídico é impeditivo, né, da justiça social, seria o caso de formar os profissionais de direito no materialismo histórico dialético para compreender os sujeitos coletivos que conquistam direitos nas ruas? E, para a Suzane, uma pergunta do nosso queridíssimo integrante do fórum, né, o economista Gilson Ferreira: como o sistema de justiça poderia contrapor ao pensamento neoliberal? E aí eu vou complementar.
o pensamento neoliberal dessa nova direita neoconservadora que ascendeu ao poder em função de uma eleição fraudada, como seria possível enfrentar essa tendência hoje hegemônica em nível mundial. Eu queria registrar aqui a presença do nosso coordenador, Léo, ou seja, o Wellington Leonardo Silva, Léo para os integrantes do fórum, os amigos queridos que tanto gostam, que é nosso coordenador do Fórum Nacional pela Redução da Desigualdade e, assim, um militante dessa causa, né? Então, Léo, um abraço para você. Então, Zé Geraldo, 3 minutos e já se despedindo aí da nossa mesa. Olha, o problema do positivismo que não é uma prerrogativa deste ou daquele conjunto de pensamento, né? O positivismo é um empirismo de característica obstaculizador da realização do real em movimento, né? Então, por exemplo, o materialismo histórico, às vezes, também tem um quê de positivismo, porque era o paradigma do pensamento racional no século XIX. Por isso que Marx começa lá a crítica da economia política dele, dizendo que é preciso conferir e contribuir para ordenar o caos dos fenômenos, que é a expressão do positivismo. O Engels, na situação da classe trabalhadora na Inglaterra, dizendo que a descrição verdadeira do objeto é, simultaneamente, a sua explicação. Então, eu diria, nós temos que trabalhar o reducionismo positivista em qualquer campo epistemológico de conhecimento real, no liberalismo ou no materialismo. Agora, o materialismo está mais armado para fazer essa autorreflexidade, porque ele é dialético, como ela disse. E, sendo dialético, ele trabalha com a contradição. O positivismo, como ideologia, oculta a contradição. Então, mantém a realidade imóvel à força da regulação. Enquanto que a leitura crítica do materialismo abre a perspectiva da mudança da realidade social à custa da emancipação. É o que o Paulo Freire, que Maria Luísa trabalha com tanto carinho, compreende, né? Ele diz assim, o ensino do direito, inclusive, o último texto que eu publiquei em relação a Paulo Freire, porque Nita Freire me pediu um artigo no livro de homenagem aos 100 anos de Paulo Freire, foi exatamente uma discussão dele com alunos de direito na PUCamp de Campinas, em que ele dizia assim, que a questão do direito não é reduzir o jurídico ao direito dos opressores, é abrir a perspectiva emancipatória do jurídico para emancipar os oprimidos. Eu acho que o materialismo cria essa possibilidade, porque trabalha com o elemento metodológico da superação da contradição, né? E acho que nos lugares em que se pôde colocar o positivismo fora do seu contexto ideológico, ele foi apropriado como racionalidade para servir, como disse o Engels, né, a possibilidade da descrição verdadeira do real. Né? Isso, e poder, né, trabalhar aquilo que é a subjetividade transformadora. O que o Paulo Freire dizia? Né? A educação não muda a sociedade, ela muda as pessoas é que mudam a sociedade. Né? Então, a questão da possibilidade de transformação é na prática e não na abstração. Por isso que o materialismo, ao reivindicar uma filosofia de praxis, sai da contemplação nefelibata e entra no compromisso de transformar o mundo. Né? Mas, para ser filosoficamente relevante, só pode ser na direção da justiça, o que, como diz a Suzane, só se realiza quando você opera superando
ou como vocês dizem no fórum, as condições de desigualdade que alienam e que subordinam. Quer dizer, a superar todas as formas de opressão e de expoliação que os indivíduos realizam entre si, né? Então, eu acho que isso é a forma não positivista de ser dialético, sem cair na dogmatização de um materialismo que perca o seu arranque de reflexividade e de filosofia da praxis. Não é uma dialética do sic et non, assim, não. É da contradição, você tem que trabalhar a contradição. E as boas escolas têm incorporado isso. E são elas que têm permitido repensar a dimensão emancipatória do direito, e não regulatória no sentido do status quo do jurídico, né? Do interesse, né? De uma contradição que, não resolvida, afirma a norma do quem oprime e de quem expolia. Obrigada, Zé Geraldo. Suzane. Na verdade, eu acho que o Zé Geraldo ele deu uma caminhada aqui pela pergunta do Gilson, porque para mim foi ótimo, porque ele deu um contraponto, porque, na verdade, o que acontece com o nosso sistema de justiça hoje é que ele é muito positivista, né? O nosso sistema de justiça hoje, para a nossa realidade social, ele é muito positivista. E aí a gente tem que usar o Amartya Sen, porque o Amartya Sen é o doutrinador da resistência, né? Ele trabalha com essa coisa da resistência, e a gente, então, tem que resistir. E o que se espera desse sistema de justiça? Eu até tinha escrito isso aqui, porque era uma pergunta óbvia. O que se espera do sistema de justiça? Se espera ações mais eficientes, exercendo produtividade de qualidade, estimulando a descentralização dos órgãos, criando espaço e estrutura mais flexível, direcionada ao povo, cujo fim não se resuma apenas na resolução de conflitos, mas também em educar a sociedade no sentido de informá-la sobre os seus direitos e sobre a missão do judiciário. A participação dos magistrados é imprescritível neste processo de democratização. Só que aí a gente tinha que fazer uma revolução, né? Então, como o Léo está aí, ele gosta de revolução, vamos convidá-lo, junto com o doutor José Geraldo, a Natália também, vamos fazer uma revolução, porque a gente está precisando fazer uma revolução nesse momento. E, assim, em termos de o que se pode fazer no pensamento neoliberal hoje hegemônico a nível mundial, mas a gente ainda vê outras sociedades ainda resistindo, né? Então, a gente tem ainda muitos países europeus que vêm resistindo, né, a esse sistema de justiça positivista. A gente tem que caminhar de uma forma dialética, né, para um sistema mais material, dessa forma que envolva a sociedade de forma ao próprio judiciário trazer a sociedade para participar disso, né? Então, eu acho que esse é o caminho, não tem outro caminho, é a resistência, e falando numa linguagem aqui metafórica, e uma revolução revolucionária, no sentido de resistir mesmo, né? E tentar debater com o judiciário. Eu acho que esse é um papel não só da sociedade, mas das instituições organizadas, instituições civis organizadas, e uma questão também do papel da OAB, dos conselhos, que o Conselho de Economia tem um papel importante nesse sentido, porque não se fala em políticas públicas e políticas participativas sem se falar na condução da economia do Estado, né? Que é super importante. Então, eu não sei se eu satisfiz a resposta, mas eu
agradeço aqui, foi um prazer estar com vocês, com a Natália, com o professor José Geraldo, com a doutora Renata, a Renata Reis, que está aqui, saber que os nossos participantes são interlocutores que deviam estar no Zoom aqui falando e discutindo com a gente, que são pessoas que têm muito a contribuir, né, com esse debate. Então, assim, muito obrigada pelo convite. Foi muito bom, gostei muito de participar. Então, infelizmente, eu vou encerrar a nossa mesa, já fazendo o convite para a nossa próxima mesa, democratização do sistema de comunicação social. Talvez também um dos elementos, né, enfim, que influenciaram de forma muito complicada o ativismo judiciário, né, desde o golpe de 2016, que vai ocorrer no dia 15 de outubro, às 18h30, também no canal do YouTube do Conselho Federal de Economia, que abriga o Fórum Nacional pela Redução da Desigualdade. Zé Geraldo, sempre um prazer te ouvir. Suzane, que alegria te ouvir. Renata, foi um prazer ter você aqui. Renata Reis, muito obrigada. Estendo o agradecimento a toda a equipe do Fórum Nacional pela Redução da Desigualdade e termino esse webinário cheia de esperança. Eu repito muito uma frase do Clóvis Moura, né? Que estuda, enfim, um dos primeiros sociólogos que estudou a resistência dos negros, quase não se fala dela, né? Das revoluções, dos quilombos, das insurreições, e ele sempre dizia, né? A Casa Grande sempre morreu de inveja da senzala, porque os negros lutavam pelo devir, e a Casa Grande lutava pela conservação do colonialismo, do escravismo, e nós aqui, então, estamos lutando por um devir, um Brasil brasileiro que reconhece e valoriza a sua diversidade, que o constitui, que reconhece como sujeito de direitos povos originários. Não é possível outra decisão do STF a respeito do marco temporal. Não é possível um país com nível de racismo, de machismo, né, de homofobia, de transfobia, enfim, estamos aqui resistindo. Eu acho que nós somos a voz da nossa sociedade. É um equívoco achar que o Brasil é um país neodireitista, neoliberal e neoconservador. Não é essa a nossa característica. A nossa característica é de um povo resistente, alegre, que luta cantando e que tem suas vitórias, dentre elas a nossa Constituição Federal. Então, boa noite a todos, a todas e todes, e até o próximo dia 15 de outubro. Um abraço.